Está começando mais um vídeo do Zcast! Olha eu aqui novamente para falar sobre um quadrinho, ele fala sobre grama, ele está aqui, ó. Parim! Esse é um quadrinho sul-coreano, é uma biografia que Pipoca Nankin trouxe esse ano e, cara, ele foi lançado no mundo inteiro, tá fazendo burburinho do caramba. Ele é um mangá pesado, mangá não, na verdade é um manhwa, porque ele é sul-coreano, mas assim, ele é pesadíssimo. A gente vai falar sobre ele hoje. Esse quadrinho, ele trata sobre uma história biográfica. É uma quadrinista que vai entrevistando uma senhora que viveu na Segunda Guerra, na Coreia do Sul e também ali na China, enfim. Ali na parte oriental em que o Império japonês tava pintando e bordando, fazendo uma bagunça do caramba. A biografada é a Ok-sun Lee, e o nome da roteirista e desenhista desse quadrinho é Kim-suk Gendry Kim. Tem um traço bem específico dela próprio, assim, com muito preto, muito, sei lá, nanquim, não sei o que ela usa, mas é muito preto. Tem um contraste muito forte com branco. Tanto que essa capa aqui do Pipoca Nankin, ele ia lançar com uma capa amarela que tá ali dentro. E o público falou, pô, mas a capa sul-coreana, que é branca e tal, ela é mais impactante. E de fato ela é, né? Porque o traço da própria artista, eu acho que ela chama muito por esse fundo branco e traz esse contraste entre o preto, sabe? Vem cá, minha mãezinha. Então, tipo assim, eu acho que foi um acerto muito grande e mostrando que a editora ela tem esse tato de ouvir o público, o que o público quer pra fazer as mudanças. Eles conseguiram mudar, inclusive, sem ter nenhum preço de capa, adicional, alguma coisa assim. Inclusive, se você gostar da sinopse, do que eu vou contar aqui, a gente vai deixar o link da Amazon aí pra você poder comprar. Quadrinho, ele é um quadrinho muito incrível. Qual vai a parada? Ela lançou esse quadrinho lá em 2017, começou a fazer um grande burburinho, foi lançado mundialmente em vários países, todo país que lançava ganhava prêmio, ganhava não sei o que, ganhava inclusive Eisner, a galera ficou muito empolgada. A narrativa do quadrinho lembra muito a narrativa de Maus. Quem já leu, também é um quadrinho biográfico um clássico que você tem que ler se você não leu ainda. E qual que é a parada? Você tem o Art Spiegelman, né, que ele tá entrevistando o pai dele que viveu também na Segunda Guerra, mas no caso é um judeu que viveu na Segunda Guerra, etc. Então ele vai contando a história do pai e ele vai entrecortando com ele conversando com o pai em momentos que ele acha que é interessante pra narrativa, pra construir. Então você vai conhecendo aquele cara velho e vai conhecendo a história dele. E quando conta a história dele, ele vai desenhando a história e tal. Então, tipo, você vai vendo como se fosse um filme ali da história do cara, mas aí quebra pra você ver na realidade como que ele é, quem ele se tornou. Isso também é um impacto que tem nessa história, porque você vai ver tanto os sofrimentos e toda a penúria que essa senhora passou, e ao mesmo tempo que ela se tornou hoje, como ela tá mais isolada, tanto que ela tá fazendo entrevista numa casa meio que uma casa de repouso, mas é uma casa específica que o governo criou ali para cuidar dessas mulheres, e vocês vão ter um lugar para morar, vai ser assistido pelo Estado, porque a gente entende a merda que vocês passaram. Qual que é a parada, né? Essa senhorinha, a Ok-sun Lee, ela conta como ela era uma menininha ali, ele consegue contar como que era todo aquele panorama de um país que tá em guerra e tá tomando sarrafo do japonês, o impacto daquilo. Ela queria simplesmente estudar e ela não consegue, porque ela é uma criança pobre, ela tem que trabalhar, assim como os familiares, ela acaba sendo vendida para uma outra família que fala que vai ter condições de cuidar e etc. E ao longo depois que vendeu, a menina acaba caindo na mão do Império Japonês, acaba se tornando essa mulher de conforto, que era um termo que eu não conhecia, mas justamente essas mulheres que são meio que se tornam escravas sexuais para os exércitos e tal, uma coisa meio bizarra. E aconteceu bastante isso com mulheres sul-coreanas pro exército japonês enquanto eles estavam invadindo ali a parte asiática. Eu queria comentar, eu não quero falar dos spoilers necessariamente, tudo bem que é uma história biográfica e etc, mas assim, eu acho que vale a pena você ler para entender todo esse peso, você conhecer o personagem, conseguir compreender o quão pesado é a história de vida dessa mulher, o que ela passou. Quando tá muito ruim, você fala, pô, mas tá muito ruim já, agora só pode melhorar, vai ser, pô, agora tá até bom, que até vai ser bom agora. E não é, consegue piorar ainda mais coisas que você não pensava que poderiam. Mas tem algumas coisas que chamam a atenção, né? A primeira delas é todo esse ambiente que eu tava comentando de uma situação de guerra em que você tá vivendo, e que você não tem o dinheiro pra sustentar o seu filho. Você precisa meio que vender a sua criança, porque, tipo, sem mim, talvez ela consiga ter algum futuro melhor. Hoje em dia isso não é uma coisa tão comum, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu vivo, pelo menos não tenho tanto contato assim, mas eu conheço histórias de várias pessoas que há alguns tempo atrás passaram por isso. Deram filho para adoção porque não conseguiam cuidar dele, porque tinham muitos filhos, alguma coisa nesse sentido assim. Então, é uma coisa que acontece no período de guerra, isso é uma coisa que fica muito mais evidente. Pode causar vários traumas essa parada, inclusive quando você vai retornar para sua família, que acontece com ela, inclusive. Outra coisa também que deixa bastante em voga, quem conhece um pouco da história do Império Japonês, de alguma forma assim, principalmente da Segunda Guerra, que eles foram muito, não só o imperialismo e o expansionismo que eles tiveram,
mas o racismo deles que era muito forte, achando que eles eram uma raça superior, assim como tinha do nazismo, por exemplo. Então, aqui fica muito evidente quando ela vai contando as histórias em que, por exemplo, ela tinha que falar japonês, ela não podia falar coreano. Ela tinha que aprender, nas escolas ensinavam, a cultura era apagada. Tem uma cena, por exemplo, em que ela tá lá numa das casas de conforto já, e o cara dá umas roupas no estilo japonês pra menina vestir. Ela vai ter que se encontrar é foda, né? Enfim, ela vai ter que passar por aquela merda lá, vestida como uma japonesa, falando japonês, não pode falar coreano, tinha que falar de voz baixa, uma com a outra ali pra ter algum tipo de conforto. É uma parada muito bizarra e você vê o quão forte é você querer apagar uma outra cultura impondo a sua. Pode falar, nossa, Bruno, de fato isso é muito feio, onde eu já vi isso? Talvez com os portugueses chegando aqui no Brasil pros índios e fazendo essa merda aí que virou o que nós somos hoje em dia. Eu acho que outra coisa também que me deixou bastante chocado, assim, quando você vai acompanhando a história, vai vendo toda aquela parada, tipo, além de você ter que trabalhar, trabalho braçal que muitos homens faziam, ainda assim ela tinha que receber uma série de caras lá pra abusar delas, e elas eram crianças, não é tipo, meu Deus, ela tinha, sei lá, 50, não, ela era criança, entendeu? Tinha, sei lá, 12, 10, 11, e era uma variedade, e você viu quão absurdo é aquilo tudo, e não podia nem olhar pra cara, senão os caras batiam. É uma coisa muito chocante quando você tá vendo. É claro que o quadrinho, ele tem uma habilidade de te contar aquilo sem ser tão maçante, porque é uma história muito pesada. Se ele fosse, sei lá, uma coisa de ultraviolência, sei lá, pegar umas coisas, por exemplo, Kubrick fazendo o filme Laranja Mecânica, que ele aposta em ultraviolência, isso não dá pra esse tipo de história. Seria muito demais, sabe? Você, às vezes, querendo ler o quadrinho, eu li o quadrinho numa sentada, assim. Tudo bem que é uma sentada longa, porque o quadrinho é grande, mas imagino que se fosse mais pesado, mais gráfico, mais... Talvez eu não conseguisse, que tem horas que você fica meio sem fôlego mesmo. Além de tudo isso que você passa da história, o pós não é legal. Tem uma cena específica no pós, sem dar spoilers ainda, mas tem uma cena que eu acho que alguém pergunta pra ela assim, pô, você foi feliz em algum momento depois que você passou toda essa merda aí e tal? E a resposta dela é, não, nunca fui feliz, assim. Você fala, caralho, é isso, velho. O que você vai fazer? Você passou uma vida cagada e é isso, você perdeu uma vida. Você pode pensar, tipo, de modo histórico, quer generalizar, falar, pô, esse foi um ponto que aconteceu, coisa triste, não vamos fazer isso novamente. Só que quando você para pra pensar de forma intimista, de forma humana, foi uma vida que se perdeu e que não volta mais. Não existe isso. Entendeu? Você pode, o máximo que ela pode fazer é tentar evitar ou ser um exemplo para que não se repita na história essa parada. E não tá dando muito certo, aparentemente, pelo que a gente vê da história, né? Apesar de ter essa parte negativa, toda a parte da família, quando ela chega, por exemplo, a família, além de tudo, tem aquele preconceito porque ela foi prostituta. Mesmo sendo uma escrava sexual, ela não escolheu isso. Ainda assim, existe aquele preconceito, aquele machismo estrutural bizarro que fica com, putz, ela foi prostituta e ela não consegue se ligar com a família. Aí você fala, imagina você chegar pra sua irmã, depois você tá velha, já tá com 50 anos, fala assim, minha irmã, e minha mãe que me vendeu lá, eu acabei sendo escravizada. Poxa, que chato, hein? Então fica toda aquela situação que, tipo, ela não tem mais pra quem voltar. Que foi o que eu falei daquele abandono que o governo fez. Então é um pouco bizarro isso. Não é à toa que essa velhinha que te acompanha a história, ela é uma ativista pesada na Coreia do Sul, pelo direito de algum tipo de... Não sei se remuneração é a palavra, porque eu acho que a parada não é simplesmente a remuneração financeira ou alguma coisa assim, mas é mais o reconhecimento e eu acho que o que ela mais quer é que o governo japonês, por exemplo, fale assim, galera, a gente fez isso mesmo, hein? Porra, fizemos, foi pesado e eu vou dar uma recompensação, alguma coisa, porque... não deveria ser feito. E o governo japonês até hoje não fez isso. Ele se esquiva de todas as formas. Fala, não, poxa, foi uma coisa da época, coisa chata, aconteceu, tá. Ele tenta meio que se desvincular. A gente sabe que pelo histórico atual do Japão tem uma parada meio de tentar reconstruir a história, não lembrar de algumas coisas, tá um pouco chato. E ela vai na TV e fala, e tá atrás, não tá nem aí. Eu acho que se você tem uma vida dessa em que você chega num ponto e fala, pô, eu acho que eu não fui feliz nunca na vida, é o mínimo que você tem que fazer, eu acho que é o mínimo que lutar pra mudar isso, ou pra deixar isso escancarado. No final das contas, é uma história muito pesada, muito bonita, muito feia em vários momentos de você ver, mas eu aconselho bastante você ler porque ele é um tapa na sua cara que às vezes é um tapa muito bom. Compre aí, a gente vai deixar o link, leia, é uma história essencial. Tem outra coisa que eu quero falar aqui, o Pipoca Nanquim tá fazendo uma exposição bem legal de grama, vou deixar o link e tudo aí bonitinho, explicadinho de como que vai funcionar. Você pode ir aqui em São Paulo, claro, se você for de São Paulo puder ir. Tem os ingressos aí, é um evento gratuito e você vai conseguir ver a exposição dessa grande artista e falando sobre grama. A gente do Sketch vai no dia 22, então caso você esteja lá, dá um salve, sem beijinho, sem abraço, porque, né, sem coronavírus, fazer aquele negócio meio de longe. A gente vai estar lá, a gente pode trocar uma ideia e vai prestigiar porque é uma obra incrível, os caras trouxeram, vão motivar
o Pipoca Nanquim trazer mais obras assim pro Brasil, que é muito bom. É isso, se curtiu, deixa o like, se já leu, se não leu ainda, ficou interessado, quer comentar alguma coisa, conversar com a gente, comenta aqui embaixo nos comentários. Não esqueça também de compartilhar pra caramba se você curtiu, sininho, se inscrever, tem uma porrada de coisas no YouTube aí que você provavelmente já sabe o que fazer, se não sabe ainda, tá tudo por aí. A gente vai deixar vários links aí, apoia-se, tem podcast, tem um monte de coisas em cash, ele não para. Então tem um conteúdo pra dar com pau. Então acesse aí, beijo no seu coração e até o próximo vídeo.